Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a esse Pai de amor, de misericórdia, e rogar a Ele nesse momento todo o amparo, toda a luz, todo o entendimento. Permita, Senhor, permita que os espíritos bons, que os espíritos sábios, prudentes, benevolentes, possam estar conosco, nos auxiliando, que as nossas equipes de trabalho, que o nosso anjo guardião, nos dê toda a luz do entendimento, que possamos entender, Senhor, compreender e colocar em prática, Senhor, todos os ensinamentos. Que a sua paz e o seu imenso amor aqui se faça presente, Senhor, agora e para todo e todo sempre. Que assim seja. A nossa aula hoje, ela é uma aula interessante, como pesquisa, uma visão científica, além da matéria. Quando se fala em ciência, quando nós estamos falando de doutrina espírita, nós estamos falando da vida após a morte. O espiritismo, a doutrina dos espíritos, que é uma ciência de comprovação da vida após a morte, que a alma vive após a morte, que a alma é o que ela é única, ela é particular, e essa alma após a morte é que ela é estudada pelo comportamento em que ela viveu na Terra. E aqui a doutrina dos espíritos e o ensino nos é dado, fala o seguinte, que para nós espírita, nós precisamos realizar algo diferente na grande universalidade do espírito. O que seria esse algo diferente? Nós temos que ensinar, nós temos que falar, nós temos que nos preparar para a realidade do mundo dos espíritos. Porque a mediunidade é isso, é a vidência, é a percepção, é a análise, é a comunicação, é todos os meios de fluidos que vêm até nós, todos. E para esse ensino, para realizar esse ensino, nós não poderemos nos deter numa linguagem complicada. Complicada. Quando for ensinar, quando for orientar, quando for esclarecer, esclareça com clareza, mais simples possível. Não procure uma fala embolada, que o outro não entende, e coloca coisa difícil e coisa complicada. Para nós espírita, quanto mais simples nós formos, quanto mais singelas for a nossa explicação, porque nós não somos as cientistas, nós não somos aqui que viemos formar uma outra grandiosidade, nós estamos aqui para falar das almas, dos nossos parentes, como vivem, como estão sendo socorridos, como estão sendo aliviados. É o diálogo, é a conversa, porque nós estamos comprovando a vida após a morte. Então, nós estamos vendo hoje uma análise assim, científica, vamos colocar, a multidão de espíritos que estão sendo socorridos nesse período que nós estamos. Nós não vemos mais médios que socorrem um ou dois espiritinhos, mas nós estamos vendo os médios que estão socorrendo uma multidão. Que isso, se Kardec aqui tivesse e ouvisse a comunicação e a fala dos médios, ele iria entender esse trabalho de progresso e de crescimento no sentido de médiuns estar trabalhando um trabalho muito grande com uma multidão de espíritos neste trabalho de recolhimento. Isso é uma pesquisa. Isso é uma pesquisa. É isso que se deve fazer aqueles que trabalham junto aos espíritos. Nós trocamos ideia e compreendemos no conjunto o que está realizando todos os médios. Também podemos entender a termologia, os termos desconexas com a época atual. Então, a ciência da Terra, ela não é espiritismo.
Agora, se a ciência vir provar que a alma existe, que a alma pode se comunicar, que é a alma que está doente, é a alma do vivo que está doente, é a alma do morto que está doente, então a ciência, ela conseguiu entender o espiritismo. Mas enquanto nós não entendermos que a alma encarnada está doente e que a alma do morto está doente também, que nós não estudarmos o mundo espiritual que nos acerca, essa evolução ela está parada, retida. Por isso é necessário retornar às bases fundamental da doutrina espírita, que é a ciência, a comunicação dos espíritos, a vida em outros mundos, tudo aquilo que vive, que trabalha, que realiza, que vibra, nós estamos falando do mundo dos espíritos. O pensamento espírita é claro e deve ser acessível a todos. Então, quando for orientar uma pessoa, quando for fazer uma palestra, quando for dar uma aula, quando for fazer qualquer programa espírita, seja simples. Coloca termos claros, precisos. Não fique inventando termos científicos que o outro não entende. Fala da alma com simplicidade, fala da sobrevivência da alma, explica que a alma vem, que a alma se comunica, o que é o espiritismo explica. Os espíritos vêm para se comunicar conosco. Isso que é ciência. A comprovação da alma após a morte. Como estão os católicos, como estão os crentes, como estão os umbandistas, como estão os espíritas. É isso que é ciência. Onde que está o povo? O que aconteceu com o povo? É isso. Essa é a comprovação. O que a religião fez? O que a ciência espírita está fazendo? Ela está comprovando a necessidade da autorreforma. É só a alma auto se reformando, pode mudar. Então, não é externo, é dentro de nós que vai mudar. Por isso que o espírita tem que cuidar primeiro dele. Você tem que cuidar de você. E parar de cuidar da vida dos outros. Parar de se preocupar com a vida dos outros, mas se preocupar com a nossa casa, com a nossa família, com aquilo que nós temos responsabilidade de educar e evangelizar. Isso é fundamental, porque é isso que você veio fazer aqui. Nós não somos médios na grandiosidade do Chico, e nem de Divaldo, e nem de outras gentes grandes e poderosas que estão aí. Nós somos pequenos. E é isso que nós temos que entender, a nossa pequenez. Nós somos pequenos adiante do grande trabalho do grande mestre Jesus. Nós trabalhamos ainda nessas linhas ainda dificultosas. Nós não estamos naquela de espargir as energias, como Divaldo, como Chico, como Bezerra, Eurípides, porque eles tiveram essa condição perispiritual para se predispor a tudo isso. Então, o médium, primeira coisa, ele tem que ter humildade no seu trabalho redentor. É isso que nós somos. Mas não deixe de explicar, não deixe de falar, não deixe de dar exemplo de trabalho, de crescimento e de aprimoramento. Os espíritas não conseguiram, com análise puramente materialista. Tira a ideia material do nosso trabalho. Nós precisamos falar do mundo espiritual. Os objetivos teóricos da ciência política. Então, veja bem, se nós formos falar da ciência política é o objetivo a ser alcançado. E aí? Olha o que está acontecendo na Terra, no Brasil, no mundo. Olha a geopolítica. E você vai ver que você tem aí a ciência política. Está tudo virado do avesso. Está tudo errado? Tá. Está tudo invertido? Tá. E o mundo espiritual? Como vai estar o nosso mundo espiritual? Invertido, gente. É idêntico. Eu li 2 vezes. Uma vez eu li e falou que tinha
uma alma encarnada para 7 espíritos. Depois eu li uma outra obra que eu achei que era demais. Para um espírito havia 18. Eu falei, meu Jesus. Então a população da Terra é muito grande. Então você calcula a quantidade de mortos, de almas viventes no mundo espiritual. E elas atuam em nós. Então é fácil. Pega o Rio de Janeiro e olha a população. A população do Rio de Janeiro. Olha a população de São Paulo. Vai olhando a população do nosso Brasil. Olha a característica do nosso povo. Então, é isso. Já dá para você julgar uma ciência aqui material. Material. E o mundo de lá é igual. Então, o que nós temos que arrumar? Nós temos que começar a socorrer esses espíritos, socorrer os abortados, socorrer os caídos, socorrer os bandidos, socorrer os assassinos, socorrer os hipócritas, falsários, mentirosos, porque esta ação é que existe sobre a Terra. É essa ação de guerra, de desamor, de desafeto. Esse é o mundo que está em nossa volta. E o médium, ele não pode imaginar que isso não exista. Porque o livro dos Espíritos nos fala que os Espíritos agem nas nossas vidas mais do que pensamos. Então, o médium tem que ter a visão espiritual, e não a visão material. Ela nos serve para ter um cálculo, mas o nosso cálculo é 7 vezes mais, ok? As ciências sociais, a sociologia, estudar a sociedade do mundo espiritual, ela é a mesma que nós estamos aqui. Como que está a nossa sociedade? Egoísta? Só pensa em ganhar dinheiro, ficar rico, crescer, a soberba, o dinheiro. Nós vamos pensar como que está a nossa sociedade. Como está vivendo o Brasil? Vamos falar. Como está vivendo meu país, meu estado, minha cidade, meu local? É isso. Então, os vivos é o exemplo real do mundo dos espíritos e multiplica por 7. Então, essa é a nossa realidade. Esse mundo é real, ele se faz presente na nossa vida. E é essa grande pesquisa da doutrina dos espíritos. Então, nós falamos de economia social. Então, falamos assim, centro espírita não pode falar de política, centro espírita não pode falar de política, não pode falar de social. Olha, eu vou dizer para você, Kardec não disse nada disso, hein? Estou estudando as bases da doutrina lá. Isso daí foi inventado aqui no Brasil. Essa colocação que, dentro da doutrina, não se pode falar de política e nem de economia social, isso é dos brasileiros. Sinto dizer que Kardec nunca colocou isso em lugar nenhum. Nem na Revista Espírita, em lugar nenhum. Então, nós temos que avaliar determinadas situações. Tudo o que vem desse sentido humano. Você gosta das coisas humanas aqui, dos que estão encarnados? Você estuda e saiba que o mundo espiritual está cheio desse povo, idêntico, igual. Então, a assistência social, ela vai atender lá no meio, lá na pobreza, na miséria, a dor, o sofrimento, o estrupo. Gente, ali tem uma quantidade enorme de espírito dentro dessa ordem. Se você estiver dentro de um hospital, é essa ordem. Se você estiver no campo, você está no campo, está cheio. Você viveu aqui nas terras da guerra Brasil-Paraguai, cheio de brasileiros, de paraguaio, de índio, de tudo. Gente, é isso. É nós no trabalho socorrista. É isso. Então, o médium tem que ver que essa assistência social, do mundo social que nós estamos vendo, espiritual, é o que nós temos que aprender. A avaliar a influência física, extrafísica ou espiritual. A hora que o médium começar a avaliar isso, então, o médium tem que parar de ter medo de espírito, medo de trabalhar, medo de socorrer, porque é isso que nós somos. E isso, médium, todos nós somos. Então, a gente vê guerras e destruições e não acha que todo esse povo não está influenciando na Terra? Está. Só que cada médium vai fazer o seu pedacinho.
E o aprendizado está dentro do nosso lar. O aprendizado, a primeira célula de trabalho é dentro do nosso lar. Não é externo, é dentro do vosso lar. Porque se o vosso lar tiver calma, tranquilidade, bem-aventurança, você está pronta para sair. Caso contrário, limpe seu lar, porque o nosso lar é um lugar de repouso e de assistência. Então, o médium tem que ter o seu cantinho. Ele tem que chegar na sua casa e ter seu cantinho, porque lá fora é onde Deus nos acuda a multidão de ideias e de pensamentos nocivos que nós encontramos. Essas ideias mirabolantes que não acorda, que não ajuda o crescimento do sentido espiritual, esse modelo mecânico adaptado pelas ciências sociais. Então, todo método que não avaliar o mundo dos espíritos está equivocado. Equivocado. Médium aprenda, dirigentes aprenda, todos vocês. Nós somos espírita. Nosso trabalho é a avaliação do mundo dos mortos, como eles estão. Isso é fundamental. Então, pensa, isso tudo de uma maneira muito simples, sem criar problema para ninguém. Simplesmente. As causas psicológicas mais profundas, a realidade transpessoal, que determina a ascensão ou a queda da civilização planetária. Não somos responsáveis pela queda do planeta. Nós somos. Se nós olharmos nesses 2000 anos, 2000 anos, eu acho que eu só guerrei, e ele também. Nós somos guerreiras para tudo que é bando. Era para cortar a cabeça, fomos samurai, fomos... Olha, tudo que servia para fazer guerra, eu acho que nós estávamos lá. Então, em vez de a gente ter aplicado aquele evangelho do Cristo, ter sido, assim, bons trabalhadores, nobres, justos, corretos, nós fizemos muita arte. Só que a reencarnação é uma evolução. Ela não é um castigo. Ela não é um castigo. Então, aquilo que fizemos no longo desses 2000 anos, nós estamos hoje num trabalho de resgate. E não importa a forma com que tenhamos vivido. O importante é que agora nós estamos fazendo o bem, nós estamos fazendo a caridade, nós estamos auxiliando a nós mesmos, tirando o nosso próprio fardo, a nossa própria dificuldade. A nossa sociedade, ela apresenta a visão espiritual como um sistema vivo que marcham pelo mundo, impulsionando o livre-arbítrio pelas forças ocultas da natureza. Então, a sociedade espiritual, a sociedade do mundo dos espíritos, ela também está atuando, mas ela intercala conosco. Nós somos misturados entre os vivos e os mortos, as colônias, as cidades, o bem e o mal. Hoje, a maldade ainda impera, e essa maldade de pensamento, essas ideias contrárias ao bem, toda a maldade ela tem que ser exterminada. Exterminada. Destruída essas formas de pensamento. Leia lá a lei de destruição. Leia a lei de sociedade. A lei de liberdade. A lei de justiça, amor e caridade. Se pegar o livro dos Espíritos e estudar, você vai se encantar por aquilo que é a Gênese. A Gênese é maravilhosa, mas não é aquilo para você pegar e fazer uma coisa corrida. Leia por pedacinho, pedacinho. Toda a obra básica, pedacinho, para você poder entender, porque é grande demais, ela é profunda. Tudo é muito profundo na doutrina, mas compreendê-la, uma palavra na outra, e achar naquele fundo o entendimento na nossa mente, desenvolver a nossa capacidade de avaliação mental daquilo que estudamos. É muito bom. Ler, ler e reler, e continuar lendo ainda. Toda a evolução da Terra, da sociedade da Terra,
é determinada pela mudança do seu sistema de valores morais e éticos. Aí a gente fala, a Terra vai passar por um mundo de prova e de expiação. Ótimo. E o que vai determinar esse mundo de prova e de expiação? Vai ser o que somos, se não correr essa mudança. Aí a pessoa fala, vamos matar todo mundo, vamos matar os bandidos, tu mata tudo. Vai ficar tudo aí do lado de lá. Não vai mudar nada, vai nascer todo mundo. Então, a questão não é a morte. Ir ou voltar, não é isso. Pode morrer que, se não for socorrido, não for levado para uma colônia, não for levado para estudar, se não for levado para fazer a higienização mental, a meditação do espírito, a mudança íntima, o arrependimento dos espíritos, eles retornarão. Voltarão bandidos, assassinos, hipócritas, falsários, tudo isso. Como nós queremos que a nossa família volte mais digna e mais nobre, nós começamos pelo nosso lar. Porque à medida em que nós socorremos a nossa família, socorremos os mortos da nossa família. Quando nós socorremos os mortos, vem a terceira, a quarta geração, vão retornar no nosso lar. Quando não se presta socorro, vem todo esse povo mal criado, que não gosta de trabalhar, não gosta de nada, do jeito que sai do mundo dos espíritos, vem para cá com casca e tudo. Então, essa é a beleza da doutrina dos espíritos. Se nós socorrer os nossos mortos, eles retornarão e reencarnarão como almas preparadas para cumprir aquela missão, o trabalho. Senão, eles vão sair lá das regiões umbralinas com casca e tudo para cá. Vai vir com tudo, é muito difícil arrancar a casca do encarnado. Quem trabalha com a doutrinação sabe disso que eu estou falando. Quando é um bendito do vivo, você fica lavando ele com bucha, com palha de aço, e o bendito não limpa. Mas se você pegar um espírito, 5 minutos, 15 minutos, gente, ele vira gente, ele se arrepende, ele multa, ele transmuta, porque a alma é fácil de curar. O perispírito é penetrável. O perispírito, ele molda, ele tira, ele é cheio de buraquinho, ele é furadinho. Então, a hora que você limpa, ele começa a limpar, ele começa a orar, ele se muda. Aí nós pegamos o encarnado e ficamos rezando em cima do encarnado. Aquilo é duro que nem uma casca de jacaré, não sai, não limpa. E nós vamos lutar. Nós vamos lutar, porque nós temos para fazer isso, até a casca do jacaré ficar bem lisinha, bem fininha. Então, é isso que nós vamos fazer, limpar. O encarnado é muito difícil. Por isso que quando uma criança nascer até os 7 anos, trabalhe nos vossos filhos. Procure tirar o máximo dos obsessores, ensina seus filhos a orar, ensina a rogar o anjo guardião, a sua equipe de trabalho, faça seus filhos terem fé, terem esperança, que não adianta depois querer uma criança com 14, 18 anos, lançada na rua, que ele vai ter a fé. A primeira pessoa que ele encontrar na esquina é o que ele vai seguir. Ou vai seguir um drogado, ou vai seguir um bandido, vai seguir um pastor, vai seguir quem estiver na esquina. Quem estiver na esquina, adota. Então, a casa, o lar, é o lugar mais importante para a formação da nossa família espírita. Então, ore muito pela sua família. Ore pelos vivos e pelos mortos, porque eles vão nascer na nossa casa. Todos os nossos mortos, pais, mães, tios, avós, toda essa nossa raça belíssima, que é nossa, vai nascer na nossa casa. Todos aqueles vão nascer aqui. Todos os mongóis, os árabes, vão nascer tudo. Ainda voltar na nossa família. E é isso daí. Então, vamos ajustar nossa família. Vamos fazer com que eles nasçam mais lindo, mais fofinho, mais bonitinho, mais inteligente, que estudem e se preparem, porque vão voltar. É isso que nós temos que entender. A reencarnação não é um castigo para o espírito, mas uma evolução. Só que depende de nós médios
Eu sei que é difícil falar isso, porque as pessoas falam assim, ai, era assim, fala, gente, 100%. A melhora do planeta está na mão dos médios. 100%. Por quê? Os médios irradiam, os médios vibram. Quando nós falamos do Chico, nós falamos da beleza do Chico. A irradiação, como era a distância que o Chico irradiava, que até foi medido, a distância do Chico quando ele tocava, a distância da irradiação de Jesus, a distância da irradiação do Divaldo e tantos outros. Por quê? Porque ele irradia a mente e o coração e toca as criaturas. Agora nós podemos entender que a nossa irradiação às vezes é pequena. Nós ainda ficamos na família ali 20 centímetros, 30 centímetros, tentando mudar, porque nós ainda somos pequenos nessa irradiação. Só que essa irradiação é que vai mudar nosso lar, mudar nossa casa e mudar tudo aquilo que temos ao nosso redor. Então, eu acredito que a mediunidade seja um grande ponto de evolução da transformação que nós temos. Por que as pessoas acreditavam que aqueles grandes monges, os papas, os grandes espíritos podiam chegar lá? Porque podiam irradiar. Isso que é importante. A irradiação do bem, a vibração do bem, até onde eles podiam chegar. Toda queda, toda ascensão de qualquer povo, quer dizer, toda queda e toda ascensão, todo povo que se desenvolve, todo povo que quer guerra, destruição, evolução da família, evolução dos bens, para de roubar, para de matar, é uma evolução. Então, nós temos que entender que isso é o povo. O povo representa o mundo espiritual. E é isso que nós médios temos que saber. Nós temos que estar prontos, aptos para ver o mundo real, a evolução de todos esses espíritos. Então, nós temos como modelo o uso e costume típicos de época. Cada época teve a sua evolução. A barbárie, a época de grandes artes, de grandes conhecimentos, isso é um período de evolução da humanidade. Isso que é importante nós entendermos. Os períodos, hoje, pouco se estuda, pouco se aprende. Hoje, nós não sabemos nem matemática, nem história, nem geografia, nem nada. Nós estamos alheios ao mundo em que está ao nosso redor. Então, o médium tem que ler, tem que procurar ler, tem que estar atualizado no mundo, porque senão você vai cair em uma coisa que você não vai compreender, que é esse mundo espiritual que está ao nosso redor. Então, trabalhe e se prepare para voltar. Todos nós que estamos aqui de cabelo branco, porque os outros estão tudo novinhos, mas aqui deve ter uma meia dúzia já de cabelo branco, que está se preparando para retornar. Então, nesse processo de retorno, estejam prontos, porque vai voltar. Nós temos que voltar. E voltar, missão cumprida. E não adianta chorar. E o que você não fez, você vai voltar para fazer. Mas nós temos tempo. 1 ano, 2, 3, faça o melhor. Se tiver 10, nossa, dá 3 pulinhos, porque conseguiu muita coisa. Então, esse é o objetivo de sair daqui muito melhor e a nossa família muito melhor ainda. Por isso que médium trabalha. Estou falando dos médiums com maiores compromissos. Estou falando do médium do seu lar. Depois que você tiver o seu lar arrumadinho, prontinho, você pode ir, porque você vai voltar para casa acabado. Todo médium que está aqui sabe disso que eu estou falando. A hora que ele está lindinho na casinha dele, gostosinho. Aí ele vai na rua, vai na feira, vai no mercado, vai no banco, que você volta de 4. Acha que eu não conheço, eu não sei como que é o sistema? Ok? Aí você chega em casa, você ora, você recolhe e tal, para você ficar bonzinho de novo. Se sua casa estiver perturbada, desequilibrada, você não consegue. Você cai na perturbação da sua casa. Então, a casa é o seu centro espírita. É o melhor lugar do mundo. Toda a casa de todos os médios aqui, de 4º ciclo, a sua casa. É o seu núcleo de trabalho. É o seu lar. Ok? Nunca se esqueçam disso que eu estou falando aqui. Melhor centro espírita é a sua casa.
É o melhor que tem, só tem você lá dentro mesmo. Então, é a melhor casa. Um centro espírita com única pessoa rezando lá dentro é o melhor centro espírita que existe, né? Põe uma casa com 30 pessoas lá falando sem parar, você vai ver a bagunça que vira. Então, é isso daí. Então, boa noite para vocês, Jesus nos abençoa, nos ilumine e vamos continuar firmes e fortes no nosso trabalho redentor.